Fala galera, tá começando mais um Lista CH e hoje a gente vai dar sequência ao vídeo da semana passada, que trouxe os primeiros episódios de cada programa de X-Espírito. Mas hoje nós vamos conferir o último episódio de cada programa criado por X-Espírito. Antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like para ajudar no nosso conteúdo e, claro, importantíssimo, ative o sininho para receber todas as notificações. Siga-nos os bons também em todas as redes sociais pelo @Fórum Chaves. Agora sim, vamos conferir o vídeo, mas é logo depois da vinheta. Muito barato. Linda mesa. Quando Los Super Genios de la Mesa Quadrada acabou, o programa já tinha mudado tanto de nome que agora se chamava apenas X-Espírito. E foi no dia 20 de fevereiro de 1973, sendo que o último episódio foi composto por 3 esquetes, um do Chapolin, um do Chaves e um do Chompiras. Só que nós não temos nenhum registro de imagem desse episódio, apenas as sinopses da revista Teleguia, que nós vamos conferir agora. A sinopse do Chapolin fala que o personagem ia enfrentar um poderoso gigante. Então a gente supõe que se trata de uma versão de O Gigante, aquele clássico de 1977. Quem deu vocês? Concordamos que os gigantes não existem? Não, sai da frente! Já o esquete do Chaves diz que ele e a Chiquinha recebem a visita do diretor da escola. Só que a gente nunca viu o diretor da escola, então a gente supõe, os fãs supõem, inclusive eu, que se trata da primeira aparição do professor Girafales. Só que a sinopse não soube bem como colocar, então colocaram como diretor, ou que talvez no esquete realmente se refira ao professor Girafales como diretor, o que eu acho um pouquinho mais difícil. Já a esquete do Chompiras é apenas Los Caquitos Audaces Ladrones, sem nenhuma especificação do que realmente se trata aquele sketch. E na semana seguinte, Los Super Genios de la Mesa Quadrada, nesse caso já programa X-Espírito, foi substituído pela série do Chaves, pela série do Chapolin e pela série do Cidadão Gomes, que a gente conferiu lá na semana passada, que está no card aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Mas vamos começar a falar das despedidas mais sentidas, começando pela despedida do Chapolin Colorado. O episódio A Despedida do Chapolin foi exibido em 26 de setembro de 1979 e trazia compilações de alguns episódios mais recentes do Chapolin ali até então e trazia alguns momentos do personagem mesclados com a apresentação de parte do elenco, como Florinda Messa, Edgar Vivar, Rubén Aguirre e o próprio Roberto Gomes Bolanhos como Chapolin Colorado. Este foi o último programa do Chapolin Colorado. Mas não é um adeus, e sim até breve. Porque um personagem como o Chapolin Colorado sempre terá um lugar reservado na televisão. Ao final do episódio, nós temos um discurso de Roberto Gomes Bolanhos destinado ao público, agradecendo a toda a equipe técnica e artística que colaborou com o programa Chapolin Colorado. Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa, o Chapolin Colorado. O último ato do personagem é soltar então a sua famosa frase "Não contavam com minha astúcia", se virar para as câmeras e desaparecer ao fundo do estúdio. Não contavam com minha astúcia. Apesar de ter recebido e dublado esse episódio lá na década de 80, o SBT só foi exibir esse episódio em 2019 na programação local do SBT lá no Rio Grande do Sul, a pedido de um fã. Antes disso, a estreia oficial desse episódio no Brasil foi pelo canal pago TLN da Televisa em 2012. Algo muito curioso. Nas edições atuais desse episódio lá fora, eles cortam uma parte onde aparece o teaser, o trailer de La Chicharra, o programa que a gente comentou lá na semana passada, que estreou ali em 79, justamente substituindo o Chapolin Colorado. Nessa única exibição de 2019, esse episódio foi exibido com esse trecho que é cortado das edições atuais, e incrivelmente dublado
como também vimos no vídeo da semana passada. Já o último episódio de La Chicharra não tem uma data específica definida, não tem nada documentado exatamente, mas se acredita que o último episódio foi exibido em janeiro de 1980 e se chamou O Atropelamento. Nesse episódio, o Vicente Chambon fica muito frustrado e chateado e não consegue dormir porque acredita que atropelou uma pessoa, sendo que na verdade ele só atropelou um boneco. Dá pra saber que esse é o último episódio de La Chicharra justamente por quê? Porque o Vicente Chambon usa um pijama que ele ganhou de presente de Natal no episódio anterior, que se chamava Uma História Comovente, Simpática e Terna. Agora é a hora dele, do garoto do 8, o Chaves. O último episódio dele estreou em 7 de janeiro de 1980 e se chamava Antes um tanque funcionando que uma lavadora encrencada, também conhecido como A Máquina de Lavar. Ambos os títulos de suas duas respectivas dublagens aqui no Brasil. Se o título não te diz nada, esse é o episódio que a Dona Florinda compra uma moderna lavadora de roupas, com aqueles roletes. E todo mundo da vila fica curioso para saber o que chegou na casa dela. É que chegou uma carta e eu vim... Tá bom. Isso é o que se ganha por fazer favores. Esse foi o último episódio de Chaves como série. Só que logo depois, algumas semanas depois, o Chaves volta como quadro do novo programa Chespirito, onde ele ficaria até 1992. Uma curiosidade é que esse episódio chegou ao Brasil em 1984, no ano de estreia de Chaves no Brasil na tela do SBT, e ganhou uma outra dublagem, essa com título gigantesco, ali em 1990, também pela Maga, o clássico estúdio de Chaves. E o programa Chespirito? O programa Chespirito se estendeu por quase 16 anos nas telas dos lares mexicanos e chegou ao fim em 25 de setembro de 1995, sem aviso prévio. Nessa época a gente não tinha nem Chaves nem Chapolin, porque os quadros dos personagens foram encerrados em 1992, mas isso a gente vê em outro momento. Nessa ocasião, em 95, foram exibidos esquetes do Dr. Chapatin, do Chespirito e do Chompiras. O primeiro esquete se chamava O Depósito, em que o Dr. Chapatin acaba arrumando uma confusão na fila de um banco. Escuta, me diga uma coisa. Quantas vezes já assaltaram esse banco aqui, hein? 39. 39? Pelo amor de Deus, então eu vou embora daqui. O segundo esquete foi O Bêbado e a Casa Maluca, com Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, interpretando um bêbado que se atrapalha todo numa casa. Já o terceiro e último esquete do programa Chespirito e de toda a carreira de Roberto Gomes Bolanhos foi Um Dia no Zoológico, que mostrava o Chompiras e o Botijão indo ao zoológico passear ao invés de trabalhar. Então, esse é o motivo pelo qual o Chaveco e o Botijão não apareceram hoje. Porque os bons rapazes foram se divertir no zoológico. Uma curiosidade é que esse episódio chegou ao Brasil em 1997 pela CNT, exatamente antes do SBT. Sempre bom, né? Falar mal do SBT, assim a gente gosta. E o último episódio do Chaves em Desenho, quando foi e qual foi? O último episódio do Chaves em Desenho Animado foi ao ar em 6 de junho de 2014 lá no México e trazia Histórias de Amor 2. Nesse episódio, o professor Girafales começa a falar sobre o amor na escolinha e, consequentemente, as coisas começam a ficar um pouco estranhas, começando pelo Kiko e depois pelos adultos da vila. Lo que yo siento por ti, Rubia Margot, sí es amor. Lo demás son imitaciones. Esse episódio não chegou ao Brasil, nem as últimas temporadas de Chaves em Desenho Animado. Porém, tudo leva a crer que já foi realizada uma dublagem muito recentemente a pedido da Televisa, mas onde isso vai ser disponibilizado, a gente não sabe. Já a série do Chapolin Colorado em desenho animado teve 74 episódios. O mais recente lançado se chamava A Dívida do Honorável Ricardo. Nesse episódio, um senhor é sequestrado após contrair uma dívida, e resta ao Chapolin Colorado chegar para ajudar a localizar o nobre senhor.
Que Yakimeshi comienza a enfurecerse. Esse episódio conservou alguns elementos clássicos da série original em relação ao episódio Karatê Cara a Cara, com o termo honorável sendo dito constantemente. Após diversas promessas, o desenho do Chapolin Colorado ainda não chegou ao Brasil, nem pelas mãos da Televisa, nem pelas mãos de Roberto Gomes Fernandes, que dizia em entrevista que logo logo chegaria. Isso já tem uns 3 anos mais ou menos, mas tudo bem. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Esperamos que você tenha gostado de conhecer os últimos episódios de cada programa do X-Pirito. Então, por isso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like se você gostou mesmo desse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos do Fórum Chaves e deixa o comentário aqui embaixo se você realmente acredita que um dia nós teremos o final do Chaves dublado, em desenho no caso, e também que o desenho do Chapolin vai chegar até nós. Não se esqueça também de seguir nossas redes sociais, @Fórum Chaves em todas as redes e, claro, mais uma vez, visite forumchaves.com.br/lista-ch e confira todo o conteúdo que serve de base para esse quadro. Tchau, tchau, pessoal! Até semana que vem!